Eu fui no dicionário ver o significado exato da palavra preocupação. E olha só, significado de preocupação: prevenção, opinião antecipada ou a impressão que uma coisa fez no ânimo de alguém. Segundo ponto, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito, a ponto de produzir sofrimento. E não é isso que a preocupação faz? Você vê que quando a pessoa ela está muito preocupada, isso reflete na vida dela, reflete no corpo dela, reflete no comportamento dela, reflete, tudo bem? Fica à vontade, tá? Que prazer ver vocês aqui, sejam bem-vindas. Como está grande ela, amor, olha só, quanto tempo, tomou um susto? Depois do culto a gente bate um papo. Então você vê, quando a pessoa está muito preocupada, você percebe no rosto dela e você até fala: fulano, o que você tem? Você parece preocupado. Por definição, a preocupação perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento. Então, se nós entendemos que a preocupação ela produz sofrimento, a gente precisa dar um jeito de acabar com ela. Sim ou não? Sim. Quem gosta de viver sofrendo? Antes de começar o culto, alguém estava falando aqui: graças a Deus agora está tudo bem porque eu estou sem dor. Para não dar nomes. Aí alguém falou assim: com dor não dá, e eu concordo. A minha esposa sabe, eu não gosto de sentir dor. De jeito, qualquer procedimento, médico, o que for, eu já fico logo. Dona Ângela faz umas massagens aí, mas eu estou meio desconfiado, porque a Cris foi lá fazer, voltou com uns roxos nas costas. Sei não, hein, Dona Ângela? Dói? Dói. Fala a verdade. Ela voltou toda roxa, eu falei: não vou nada nessa massagem aí. Não gosto. Não gosto. Fraqueza de homem? Então, confesso, sou fraco. Não gosto. A preocupação se assemelha. Poxa, se por definição nós entendemos que a preocupação ela produz sofrimento, então a gente tem que dar um jeito de acabar com a preocupação. E eu acredito que Deus fala conosco nos dias de hoje. Fala ou não fala? E eu acredito que Ele fala conosco através da palavra dEle. Então eu fui para a Bíblia. E a Bíblia me mostra aqui como nós podemos vencer as preocupações. Olha que maravilha. Lucas, capítulo 6, versículo 22. Espera aí. 6 não, perdão pessoal, Lucas 12. Perdoa, Lucas 12. Lucas 12, versículo 22. Eu não sei se o título da sua tradução diz o mesmo que a minha, mas o meu título já diz assim, as preocupações. De você está assim também, não? Como está aí no da senhora, dona Carla? A solicitude pela nossa vida. E aí, como é que está aí, Alisson, na sua, o título? As preocupações. Enfim, é o mesmo sentido. Eu estou aqui com a versão Nova Almeida atualizada. Então Jesus vai falar sobre essa preocupação, sobre essa solicitude com as coisas da vida, as coisas que nos deixam preocupados. Versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem. Olhe para mim. Por isso digo a vocês. Por isso o quê? Por isso que a gente não pode pegar um versículo isolado sem entender o contexto. Depois você pode ler na sua casa. O capítulo anterior, Jesus está cuidando de um problema em família. Um jovem chega até Jesus e fala assim: mestre, fala para o meu irmão dividir comigo a herança.
Estava tendo um problema de divisão de bens, briga. E aí Jesus até fala assim: quem me constituiu como juiz e partidor entre vocês? Não, eu não vim para resolver esses problemas, não. E aí Jesus começa a orientá-los e a mostrar para eles que eles não deveriam estar preocupados com aquilo, com a abundância de bens, brigar por causa daquelas coisas e tal. Aí na sequência ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem. Não se preocupar com o quê? O que está escrito? Com a sua vida. Gente, isso aqui está muito claro. Olha a lista. Olha o que Jesus vai dizer. Não se preocupe com a sua vida. Quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Olhe para mim. Jesus, ele está nos alertando que nós devemos confiar mais nos cuidados de quem? De Deus. E na sua provisão. Jesus está falando, não fiquem preocupados com a sua vida. Não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Aí Jesus, ele aponta em comparação para as aves. Aí ele faz uma comparação, porque as aves também são criação de Deus, ou não? Assim como nós. Então ele aponta para uma outra criatura de Deus, dizendo: Deus não cuida das aves, dos corvos? Eles não plantam, eles não colhem, eles não têm celeiros, mas todos os dias eles são cuidados e alimentados. Só que aí Jesus, ele pega e na lista de prioridade da criação de Deus, ele diz que nós temos mais valor do que as aves. Olha o que ele está falando. Se as aves são cuidadas por Deus, imagine vocês que valem muito mais. Então, quando a pessoa percebe que ela é amada por Deus, que ela é cuidada por Deus, então essa pessoa terá mais tranquilidade e passará a confiar mais na provisão divina. Ela vai passar a confiar mais na provisão de Deus. Quem reconhece esse valor que tem, não se permite andar ansioso por nada na vida. Um dos problemas que causa essa preocupação nas pessoas é elas não reconhecerem o valor que elas têm. Você acha que eu, filho de Deus, criatura de Deus, alguém que sou cuidado por Ele, que pertenço a Ele, vou ser desamparado? Só se eu não confiar nele. Poxa, eu sou filho dele, eu sou criatura de Deus. Jesus disse que as aves que também são criaturas são cuidadas. Imagine nós que temos um valor maior do que as aves. Então, você precisa primeiro, você precisa se sentir amado por Deus. Você precisa se sentir amado. Sabe o que acontece? Os problemas... Está quente aqui, não está não? Tá calor, pessoal? Tá quente, eu estou achando que está. Deixa eu ver. Os problemas e as preocupações, elas... Lá no do fundo também. Eu apertei o turbo. Por favor. Aí se ficar muito frio, aí avisa. Os problemas e as preocupações, elas nos desfocam, não deixam a gente perceber esse amor de Deus, sabe? Não permite. Vamos continuar, versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Veja bem, por mais que você se preocupe, Jesus está falando aqui, quem de vocês consegue acrescentar um côvado, uma medida, um segundo a mais ao curso da sua vida? Quem pode garantir isso? Algum de vocês podem? Você que está assistindo o culto. O Lázaro colocou aqui, quente, interrogação, porque lá está 5 graus em São Paulo. Aqui está quente, meu irmão. O calor não chegou aqui não. Deus abençoe, Lázaro, um abraço. Aqui está quente. O frio não chegou aqui, desculpe. 5 graus em São Paulo. Em nome de Jesus, Carla, que não chegue, porque eu prefiro esse clima. Falando em clima, qual de nós pode mudar a situação do clima? A gente consegue? Então, traz para a palavra. Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, vai conseguir mudar um côvado ao curso da sua vida? Quem? Calma que eu já vou te explicar, não quer dizer que agora você vai viver de Frozô que fala, né? Calma, já vou te explicar. Existe um equilíbrio aí. Mas Jesus está dizendo, ele está ajustando esse sentimento para que esse sentimento não venha impedir você de viver. Lucas 12, 25. Vocês estão entendendo, gente, até aqui? Sim ou não? Versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, lê aí, gente, portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão de comer e não fiquem preocupados com isso. Por quê? Os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Olhe para mim, vamos entender isso aqui. Não fiquem preocupados com essas coisas, porque Deus sabe que você precisa delas. E o que é a preocupação? Por definição que nós falamos no início, dicionário diz: ideia fixa, antecipada, que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento. Então, a pessoa que se preocupa, entenda a raiz da palavra, preocupa. Então, antes mesmo de acontecer, ela já se ocupa, ela ocupa os seus pensamentos, ela ocupa o seu espírito, ela ocupa a sua mente com aquilo, antes mesmo de acontecer. E Jesus está dizendo: não fiquem preocupados com essas coisas, porque Deus sabe que vocês precisam delas, e Ele garante que essas coisas serão acrescentadas. E onde que nasce então a ansiedade? Onde que nasce então essa preocupação nas pessoas? Inclusive nas pessoas dentro da igreja. Então, por que nós temos pessoas preocupadas, inclusive dentro da igreja? Agora eu vou te explicar o equilíbrio aqui da situação. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que essa promessa que diz que Ele acrescentará
todas as coisas, tem gente que acha que essa promessa é para todas as coisas que ela quer, mas não é isso que Jesus disse. Vou bem devagarzinho para você poder entender, vou dar bem mastigadinho para você. Jesus disse: essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas o quê? Essas coisas o quê serão acrescentadas? O que a gente precisa, não o que a gente... Mas ele falou, a gente leu aqui, gente. Essa palavra aqui tem uma promessa. Ele disse que essas coisas seriam acrescentadas. Tá, mas essas coisas o quê? A gente leu aqui. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer. Não fiquem preocupados com o que vocês vão vestir. Não se preocupe com a sua vida, porque Ele cuida disso tudo. Assim como Ele cuida das aves do céu, assim como Ele cuida da plantação. Ok? Então, Jesus está dizendo que Deus sabe que você precisa desses cuidados, e essas coisas serão acrescentadas. Mas sabe qual que é o problema? Nós queremos que todas as coisas sejam acrescentadas. Aí a pessoa vem à igreja e ela ouve falar do Deus de Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais pobre da face da terra, né? Quem foi Salomão? O homem mais rico. O que o homem tocava virava ouro, mas não era por passe de mágica, não. Virava ouro porque ele mandava revestir. Que ele tocasse. Se ele pegasse um copo, falasse, não, eu quero esse copo de ouro, as pessoas iam lá e produziam um copo de ouro. Talher, não quero esse talher, eu quero talher de ouro. Diz a Bíblia que o que ele tocava virava ouro. No livro de Eclesiastes ele fala assim, tudo que os meus olhos desejaram eu tive. Então há quem chegue na igreja e ouve uma coisa dessa e fala o quê? Eu quero a riqueza igual a Salomão. Eu sirvo o Deus de Salomão. O Deus de Abraão. Vocês estão entendendo? Onde nasce a ansiedade e a preocupação nas pessoas até dentro da igreja? Porque a pessoa chega na igreja e é pregado a pessoa isso que eu estou dizendo. É apresentado à pessoa uma promessa em nome de alguém que não prometeu aquilo. É dito para a pessoa que por promessa ela tem que ficar rica. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Calma, também não está falando que você tem que ser pobre. Não é isso. Existe um equilíbrio. Eu não estou pregando miséria. Eu prego prosperidade, porque é bíblico. O que eu não prego é a teologia baseada na prosperidade em palavras que te iludem, que te enganam, que prometem coisas que Deus não prometeu e dizem que é em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai ficar rico. Jesus prometeu isso onde? Onde ele prometeu isso? O que ele prometeu aqui? O que está escrito aqui? Vamos ler de novo. Versículo 28. Vamos ler o 28. Não, vamos ler o 27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam, nem costuram. Eu, porém, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que isso quer dizer? Quando Jesus diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. A ênfase aqui é vestir. Jesus está falando sobre vestimenta, certo? Então Jesus, ele aponta para a beleza do lírio. Quem já viu um lírio? É bonito o lírio? A flor, o lírio? Bonito ou não? Não é lindo? Então Jesus aponta para a beleza do lírio
em contraste com a glória, como que eu posso dizer, palaciana de Salomão, um homem que vivia dentro de palácios. Está entendendo ou não? Jesus está dizendo, nem Salomão, com aquela glória palaciana, com aquelas vestes que ele tinha, eram tão bem cuidadas como é esse lírio. Ou seja, Jesus diz o seguinte, que o poder de Salomão, a fama de Salomão, a riqueza de Salomão, não excede a grandeza, a beleza e a simplicidade do cuidado que Deus tem com uma flor. Não precisa você ser como um Salomão, um palaciano, mas você pode ser como um lírio, cuidado por Deus. Está entendendo ou não? Mas alguns não vão se dar por satisfeitos. Alguns vão dizer que eu estou pregando miséria. Vocês estão entendendo? Alguns vão dizer que isso é espírito de derrotado. Não, porque o meu Deus é o Deus de Abraão. Sim, ele é o Deus de Abraão. Abraão foi Abraão. Eu sou eu, você é você. Jesus veio e ditou como que vai ser no reino dele. E o que ele pregou no reino? Qual foi a pregação de Jesus? O que Jesus prometeu? Jesus está dizendo aqui, olha, vai ser acrescentada todas essas coisas, não todas as coisas que nós queremos, mas todas as coisas que ele vinha falando. E o que Jesus vinha apregoando? Lembra do Sermão da Montanha? O que Jesus apregoou? Aqueles que se humilham serão exaltados. Olha o que ele apregou. O que Jesus ensinou? Que nós teríamos que ter um espírito de mansidão, que nós teríamos que ser pacificadores. Jesus disse que iria saciar a nossa sede e fome de justiça. Aí ele vem aqui e prega um estilo de vida como das aves do céu, como a simplicidade do lírio do campo, ou seja, o suprimento necessário para uma vida digna. Não estou pregando para você uma vida indigna de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu estou dizendo para você que você pode ter uma vida digna e que isso te baste. E que isso conforte o seu coração. Vocês estão entendendo, gente? É isso que Jesus está dizendo aqui. Davi entendeu isso. Vai lá no Salmo 23. Salmo 23. Davi entendeu isso. E aí ele salmodiou, né? Aqui no Salmo 23, que é muito conhecido e também muito distorcido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí tem gente que pega esse versículo e olha para a BMW, olha para a Land Rover e fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, um dia eu vou ter uma dessa. Você pode ter. Pode trabalhar, dar o seu melhor, Deus vai cuidar, vai te dar condição. Você pode ter, quem disse que não? Mas que esse não seja o seu estilo de vida. Tem gente que morre por aquilo, mata ou morre por aquilo. Você está entendendo? É tão ganancioso que cai nos golpes. Ah, então quer dizer que eu posso ter isso? O que eu tenho que fazer? Aí vem o golpe. Hoje eu vi eu tento me segurar, mas não dá, gente. Hoje eu vi um pregador com uma caixinha assim, ó. Uma caixinha bonita. Pregador com uma caixinha assim, aí ele, tá vendo essa caixinha aqui? Eu vou colocar essa garrafinha de azeite dentro dessa caixinha e vou enviar essa caixinha para você com essa garrafinha de azeite dentro dela. O que você ungir com esse azeite que eu vou te enviar, Deus vai te dar. Porque o nosso Deus é muito grande. Você crê nesse Deus? Mas eu só vou mandar para 300 pessoas. Porque assim como Deus escolheu 300 de Gideão para livrar o povo, Deus só está escolhendo 300 aqui. Os primeiros que enviarem um pix de R$300, eu vou mandar essa caixinha com esse azeite para você. Vai lá, vai. Manda para ele esses R$300. Manda. Posso falar a verdade?
Deve ter até faltado. Porque ele tem milhões de seguidores. É sério. Só que ele tem milhões de seguidores, desculpa, gananciosos, que não conhecem o evangelho da cruz. Vocês estão entendendo? Que vão ser pegos pela sua ganância. Mas não foi isso que Jesus prometeu. Aí diz em nome de Jesus. Não, o que você ungir em nome de Jesus. Como assim? Eu acho que Jesus olha lá do céu e fala, pai, não estou aguentando mais. Vamos descer lá? Eu sei que só o Senhor sabe a hora, mas não posso adiantar. Não dá mais. Estão usando o meu nome lá, mas não foi, eu não prometi isso. Mas está escrito, né? Que no dia que todo mundo estiver diante do trono branco, aí eles vão falar assim, Senhor, no teu nome eu fiz milagres, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz isso e aquilo, não está escrito assim? E Jesus vai falar o quê? Nem te conheço, meu nome? Eu prometi isso, nem te conheço. A parte que te cabe é o quê? Tobogã, lago de fogo e enxofre. Misericórdia. Graças a Deus eu estou arrependido dos meus pecados. Eu sou um ex-herege, graças a Deus. Eu prego a verdade, eu prego a Bíblia hoje. Vocês estão entendendo, gente? Então Davi, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas aqui ele explica, olha só, está muito claro, Davi entendeu, aquilo que nós estávamos lendo aqui que Jesus diz, Davi entendeu, olha o que ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá bom, então vamos ver o que não vai faltar, primeiro, não vai faltar alimento necessário, olha o que ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, o alimento, se eu tenho o Senhor como meu pastor, nada vai me faltar. Vamos à lista do que não vai faltar. Pasto verdejante. O que representa o pasto verdejante para uma ovelhinha? O alimento necessário. Ponto. Pasto verdejante. Não fala de ração com isso, com aquilo, né? Não fala de complemento, suplemento, não fala de nenhuma iguaria, não, é o pasto, ponto. Ovelhinha, o alimento necessário você vai ter, tá bom? Que mais? Vai faltar água? O que está escrito aí? Leva-me para junto das águas de descanso, não vai faltar água, certo? Vai faltar paz? Vamos ver se vai faltar paz, versículo 3, refrigera-me, ou seja, paz, refrigério, é o que tá na lista do não me faltará. Vamos ver o que mais está na lista do não me faltará. Guia-me pelas veredas por amor do seu nome. O que é isso? Veredas da justiça. Veredas significa caminho. Justiça eu já expliquei para vocês. Justiça é a justificação, é o perdão, é o que te justifica diante de quem? Já expliquei para vocês, o que justificava o homem antigamente era um animal, era um sacrifício. A pessoa pegava, apresentava um sacrifício para ser justificada diante de Deus. Davi já está aqui dizendo, por profecia, que nós teríamos um Deus, Jesus, que nos levaria a um caminho de justificação por o quê? Por o quê? Por amor. Vocês estão entendendo, gente? Por amor, por graça. Davi está dizendo que isso não ia nos faltar também, e hoje não falta para ninguém. Quem quer justificação, quem quer perdão, quem quer salvação, tem um caminho para você. E tem um único caminho. Qual que é o único caminho? Sacrifício. Você tem que sacrificar, é isso? Qual é o único caminho? Jesus Cristo. Que mais não vai faltar? Vamos ver aqui, que mais não vai faltar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, ou seja, nos piores momentos da vida, nos vales mais sombrios, nos vales da vida, no vale da sombra da morte, você não vai estar sozinho. É isso que ele disse que não ia faltar. Isso aqui sim ele disse que não ia faltar. São essas coisas que estão na lista do não me faltará, porque o Senhor estará com vocês.
Vocês estão entendendo, gente? Por fim, você vê que a lista é extensa. Vamos lá, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A última promessa. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que significa isso? Para todo sempre. Outro dia eu estava fazendo uma live. Olha só, olha para mim. Deixa eu te falar como essas coisas são sérias. Outro dia eu estava fazendo uma live dizendo que Jesus falou para a mulher samaritana que não tinha mais esse negócio de subir no monte ou ir em templo. A mulher perguntou: Senhor, onde devemos te adorar? Nossos pais diziam que era no monte, vocês dizem que é no templo. Onde que nós devemos adorar? Onde que nós vamos encontrar a Deus? Jesus falou: nem no monte, nem no templo, mas você vai buscar Ele em espírito e em verdade. Aí eu estava falando para as pessoas, então esse negócio, pessoal, de você achar que você só vai encontrar Deus dentro de uma igreja, não existe. É claro que é muito bom a gente se reunir na igreja, para congregar, para falar da palavra de Deus, mas esse negócio, a sua bênção está aqui, você tem que vir aqui. Eu estava falando isso na época de pandemia, porque na época da pandemia, tinha alguns amigos, sei lá se são amigos, meu Deus, alguns pregadores, que estavam dizendo para as pessoas o seguinte: mesmo em meio à pandemia, você tem que vir aqui na igreja para pelo menos passar pelo altar, porque é no altar que está a sua bênção. Você tem que sair da sua casa e passar pelo altar, e aí quando você vier, você aproveita e traz o seu dízimo. Pegou ou não? Vocês são espertos, né? Entendeu a intenção ou não? É sério. Será que alguém viu por aí isso aí nas redes sociais? Viu? Você tem que sair, mas está na pandemia. Não tem problema, coloca a máscara. Você não pode ter culto não pode ter, mas a igreja está aberta para você pelo menos passar pelo altar, porque a sua bênção está onde? Está no altar, e você já traz o seu dízimo no altar. E aí eu estava falando: não, gente, não tem esse negócio. Você pode, se você quiser ofertar, dizimar, faça uma transferência, envie um Pix, faça um depósito, ou aguarde para quando você puder levar. Aí um pastor colocou na live, ao vivo, a Cris é testemunha, ela vai lembrar, um pastor, eu vi lá, PR fulano, colocou assim: mas Davi disse que o prazer dele seria habitar na casa do Senhor para todo sempre. Aí eu, pastor, veio para perturbar, né? Mas tudo bem, já que ele falou ao vivo, eu vou dar a resposta ao vivo. Diga para mim aí, como que uma pessoa pode habitar na casa do Senhor para sempre? No contexto dele, que a casa do Senhor é essa aqui, é a igreja física. Alguém aqui consegue morar na igreja para sempre? Vocês conseguem? Vamos supor, aqui é a igreja, você vai morar aqui para sempre? Onde é essa morada então? Fala onde é essa morada eterna, fala, gente. Fala aí, gente. No céu. Isso é uma profecia. Que nós um dia iremos habitar na casa com C maiúsculo. Está na sua Bíblia com C maiúsculo ou não? Leia aí, na casa com C maiúsculo, ou seja, casa eterna, salvação, céu. Jesus esteve aqui, ele falou para os discípulos: eu vou subir, discípulos, fiquem tranquilos, eu vou voltar para buscar, mas antes eu vou subir para preparar para vocês o quê? Um lugar, uma morada, porque na casa do meu pai há muitas... Jesus está preparando uma morada e a gente vai morar lá para sempre. Vocês entenderam ou não? Imagina como é essa morada. Faz mais de 2000 anos que ele está preparando, hein? Imagina. Mas a pessoa não tem discernimento, né? Mas a pessoa quer usar de versículos isolados para alienar, para prender. E é aí que nasce a ansiedade e as preocupações. Poxa, mas eu fui na igreja e o pastor disse que quem não tem um carro, quem não tem uma bela mansão, quem não tem prosperidade, não nasceu de Deus, não glorifica a Deus. Vocês já ouviram isso ou não? Não glorifica a Deus, a sua vida não glorifica a Deus se você não tiver a melhor casa, o melhor. Vocês já ouviram essas coisas ou não? Aí a pessoa fica como? Ansiosa por aquilo, eu tenho que ter. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Vocês estão entendendo? As pessoas dentro da igreja,
andam assim, por causa dessas coisas. Por causa dessas coisas. Porque ela acha que serão acrescentadas todas as coisas, mas não foi isso que Jesus falou. Vamos conferir. Lucas 12. Lucas 12. Vamos ver se Jesus falou todas as coisas que vocês precisam ou se são as coisas que Ele quer para você. Último versículo para a gente encerrar, Lucas 22, versículo 31. Busquem, versículo 31, leia aí. Busquem ou buscai, não sei como está na sua Bíblia. Buscai em primeiro lugar, ou antes de tudo, o quê? Continua a leitura. É o quê? Estas coisas, não é todas as coisas. Vocês entenderam ou não? Está na Bíblia, mas às vezes você não leu. Você leu com a lente de um religioso que leu para você e falou assim, olha para mim, a Bíblia diz assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus e Ele vai acrescentar todas as coisas. Não. O que está escrito? Busca em primeiro lugar o reino e Ele acrescentará o quê? Essas coisas. Tem uma lista. Que coisas? Aí você já sabe que eu já expliquei para vocês. Uma vida digna, um estilo de vida de quem é cuidado como o lírio do campo. Você não vai andar maltrapilho, mal vestido, mas ele fez um contraste com uma vida salomônica. Ele falou, não precisa. Nem Salomão, em toda a sua glória, Jesus disse, poder, aquele brilho, nem Salomão, em toda a sua glória, está vestido como esse lírio, Jesus disse. Singelo, mas cuidado por Deus. É isso que Deus quer para você. Vocês estão entendendo, gente? Essas coisas serão acrescentadas. A gente leu a relação lá no Salmo 23, o que Jesus vem pregando. Essas coisas serão acrescentadas. E por fim, a maior de todas, né, que é a nossa morada eterna. Então é isso. Essas coisas essenciais para que tenhamos uma vida digna. Foi isso que ele disse. Pastor, de uma forma prática, para a gente encerrar. Então tá bom, buscar em primeiro lugar o reino. Como eu faço para buscar o reino? De uma forma prática. Agora eu quero saber então como eu faço para buscar o reino. Vai lá no capítulo 17 de Lucas. Lucas 17. Lucas 17, versículo 20. Indagado pelos fariseus, os religiosos da época, Lucas 17, 20, indagado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou ele está lá, porque o reino de Deus está onde? Entre vós ou entre vocês. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Eu não sei se a sua Bíblia também tem referências. Se a sua Bíblia tem referências igual a minha, depois da palavra entre, vai ter um númerozinho. Embaixo tem anotações assim no rodapé, ó. Tem um númerozinho aqui, ó. Versículo 21. Nem dirão ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre. Aí tem um númerozinho depois do entre. Na sua tem, não? Tem? Aí você vai lá no rodapé e vê o que significa esse entre. Olha lá, vai vendo os numerozinhos A, B, tal, é o número 1 no meu, ó, número 1. 17 e 21. Ou o quê? Dentro. O reino de Deus está onde então? Onde você vai buscar o reino? Dentro de você. Os fariseus, os religiosos do primeiro século, materialistas, eles não conseguiam entender isso. Fala, tá bom, você está falando aí de um reino, de um estilo de vida,
de não viver preocupado, tá bom, então como que a gente vai ver essas coisas acontecerem? A partir de quê? Como busca ela? Jesus falou, não é visível a aparência, mas o reino está onde? Entre ou dentro de vocês. Ou seja, gente, o reino de Deus, olhe para mim, ele é uma realidade íntima. O reino de Deus é uma realidade íntima. Você precisa buscá-lo onde? Dentro. Então, como eu busco esse reino? Exercício diário de devoção, oração, secreto com Deus, santificação, comunhão. É um relacionamento íntimo com Deus. É assim que você vai acabar com a pré-ocupação. Por quê? Jesus está falando, não ande preocupado com coisa alguma. Preocupado. A preocupação é aquilo que te faz ficar preocupado antes mesmo de uma coisa acontecer. Então, se você tem que se preocupar com alguma coisa, Jesus está dizendo aqui que nós temos que nos preocupar em mantermos o nosso interior em harmonia com quem? Com Ele, com Deus. Sim, cuidando do próximo, fazendo o melhor, mas entenda isso aqui que eu quero te dizer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você manter o seu interior em harmonia com esse reino, o que é harmonia com o reino? Acreditando, eu tenho um Deus que cuida de mim, cultivando esse relacionamento interno. Quando vierem as preocupações, você rechaça ela, porque por dentro você está como? Você está em intimidade com Deus, você está em comunhão com Ele. A nossa preocupação, ou seja, o que antecede as nossas atitudes, tem que ser em estar em comunhão com Deus. Então, se antes de agir, eu sou alguém que já venho em comunhão com Deus, qual vai ser a minha reação diante dos problemas? Boa ou ruim? Boa, porque eu já tenho intimidade com Deus. Então, vem um problema, eu estou pronto para enfrentar ele. Porque eu tenho intimidade, eu tenho vida com Deus. Eu busquei o reino em primeiro lugar. É isso. Agora, sabe o que acontece, gente? Quem se preocupa, Jesus falou, não andeis preocupado com o dia de amanhã. Então, eu estou dividindo a palavra para você entender. Quem se preocupa com o dia de amanhã, está comprando uma ocupação antecipada. Preocupa, ou seja, nem chegou o amanhã ainda, mas ela já está o quê? Preocupada com amanhã. O que ela está fazendo? Ela já está antecipando o problema, ela já está se cobrando, ela já está comprando, querendo pagar, querendo buscar uma solução por aquilo, antes mesmo de acontecer. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, se o problema de fato acontecer no dia seguinte, sabe o que vai acontecer? Ela vai sofrer duas vezes, não é, dona Marlúcia? A primeira vez por quê? Porque ela já vinha se ocupando, ela já estava ocupada com aquele problema, e o problema chegou realmente, ela vai sofrer duas vezes, durante a preocupação e com o problema que realmente aconteceu. Ou seja, ela ficou ocupada com aquilo, ao invés de se ocupar com aquilo que lhe ajudaria a enfrentar o problema, de maneira prática. Eu devo me preocupar. A minha preocupação é o quê? O reino, vida íntima com Deus. Veio o problema, então como eu posso enfrentar isso? Jesus disse que nada me faltaria. O salmista Davi, ele falou que ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, eu não estaria sozinho. Então, problema, você veio, né? Só que eu quero dizer para você que eu não estou sozinho. Mas e quando a pessoa tem um estilo de vida já pré-ocupada? Ela não se preocupou em manter a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, veio o problema, o que acontece? A cabeça está cheia, ela se desespera, ela fica descabelada. Vocês estão entendendo, gente? E se o problema não acontecer? Se não acontecer o problema?
Ela se preocupou o quê? À toa. Ou seja, ela pagou uma conta que não era dela. Está aqui a minha esposa, testemunha, ela conhece o meu estilo de vida. Às vezes parece até que é despreocupado demais, né, amor? Pareço às vezes até despreocupado demais, mas ela sabe que eu sou responsável. Mas eu nunca me preocupo. Não me preocupo. Não me preocupo. Ela sabe disso. O problema é iminente. Vai acontecer. Mas eu não me preocupo. Não está desligando? Ajuda aí, Júnior. Já chegou o São João, já? Tem nada não, irmão. Fique em paz. Acontece. Fique em paz. Não se preocupe. Gente, vocês estão entendendo isso? Dia 25. Hoje é que dia? Do mês? 18. Dia 25. Nós temos contas altíssimas para pagar, que são os aluguéis da igreja. Dia 25. O que eu estou fazendo? Eu estou preocupado, mas eu estou preocupado em buscar o reino. Intimidade. Estou em oração. Estou pedindo a Deus, Senhor, honra o teu servo. Estou trabalhando para o Senhor. Está chegando o dia de pagar os aluguéis. Que o Senhor mova pessoas. Que o Senhor envie a provisão para que pessoas possam transbordar no nosso ministério. Ponto. A minha preocupação é essa. Eu não estou preocupado que, e se chegar o dia e não conseguir pagar? Se chegar o dia e não conseguir pagar, não conseguir pagar. Simples assim. Aí depois a gente pagar, vai pagar com juros. Tá bom, vamos pagar. Mas e se não conseguir pagar nem com juros? Já falei e repito. Falo para devolver o imóvel. Aqui a gente não tem imóvel alugado. Por enquanto a gente está se reunindo aqui. Mas em São Paulo tem 2. E o que já está determinado é isso. O dia que a gente não conseguir pagar o aluguel, a gente fecha. Porque o galpão não é meu, não é para mim. É para a obra de quem? Quem tem que cuidar? É claro que eu vou trabalhar, é claro que nós vamos fazer nossa parte. O pastor que está lá em São Paulo, meu grande irmão na fé, está trabalhando, está fazendo a parte dele. Mas se não tiver como pagar, fecha. Não tem problema, devolve o imóvel. Procura um mais barato, se reúne numa praça, numa garagem, e não tem problema. Eu não vou ficar preocupado com isso. Vocês estão entendendo, gente? É isso que Jesus está propondo, é isso que Ele está nos ensinando. Quer dizer, como que uma pessoa dessas, que vive preocupada, vai poder desfrutar da experiência do dia a dia, sabe? Da experiência de encontrar a alegria de viver. Ela não tem alegria de viver. Porque todo dia tem problema. Jesus falou assim, basta para cada dia o seu mal. Já ouviram isso? Todo dia tem um mal, não fique tranquilo, tá? Amanhã vai ter algum problema, fica tranquilo, não precisa se preocupar não. É isso que Jesus falou. Todo dia vai ter. Agora, se hoje você não se preocupar em ter comunhão com Deus, amanhã vai ter um problema. E você vai resolver como? Não tem, você não vai encontrar alegria de viver. Como que uma pessoa dessa vai ter energia, vai ter inteligência para resolver as questões do presente, se a sua mente já está desde o passado, desde os dias anteriores, preocupada com a antecipação dos problemas? Estão entendendo, gente? Para com esse negócio aí, pelo amor de Deus. Para com esse negócio de ficar tão preocupado. Confia em Deus. Fala, pode falar. Interrogando a Deus. Por que eu estou passando por isso? Você está passando porque Ele vai estar com você. Ele falou, você pode estar no vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Vai passar. Vai passar. Então, para com esse negócio, sabe? É muita preocupação.
Ah, é preocupação com fulano, é preocupação com Beltrano, é preocupação agora com rede social, isso aí tá, olha, pelo amor de Deus, tem hora que é um inferno esse negócio de rede social, Deus me perdoe. É quem curtiu, quem deixou de curtir, quem seguiu, quem deixou de seguir, quem comentou, quem deixou, eu estou lá preocupado com quem seguiu, quem deixou de seguir, eu não estou preocupado com isso, eu não estou atrás de seguidor. Ah, mas fulano deixou de seguir, tá bom, ele teve algum motivo para deixar de seguir, talvez foi até sem querer, às vezes eu deixo de seguir sem querer, eu saio deixando de seguir um monte de gente às vezes, sabe? Ah, eu estou seguindo muita gente, deixa eu deixar alguns aqui, ó. E às vezes sem querer, aí quando eu vou ver, nossa, mas esse aqui eu conheço, aí eu volto a seguir. Aí eu vou ficar agora, será que é porque eu falei alguma coisa e deixou de me seguir? Pronto. Aí sua energia vai aonde? Lá embaixo. Aí você já vai ficar comedido, aí é melhor não falar isso, porque vai que o fulano vai deixar de me seguir. Vocês estão entendendo, gente? Para com esse negócio. Quem vive ansioso, perde a chance de viver intensamente bem, cada momento. Fique de pé, por favor. Vou te dar uma informação científica para a gente fazer a nossa oração. E para encerrar, como que você vai se livrar de todas as preocupações? Vou te dar agora a receita, o final da receita. O melhor está agora, no final da receita. Espera aí que eu já vou deixar aberto aqui. Mas antes eu vou te dar um dado científico. Eu fiquei pasmo hoje com isso aqui. Cientificamente falando, deixa eu te explicar. Diz assim: a ansiedade, isso é uma informação científica, a ansiedade pode se transformar numa síndrome, num prazer patológico, num condicionamento psíquico, emocional, fazendo a pessoa ficar viciada em ter razões para a ansiedade. Prazer em se preocupar com o amanhã, de forma que se ela não tiver razão para a ansiedade, ela ficará ansiosa com tal contestação. É diabólico isso aqui, Deus que me perdoe. A ansiedade, ela é tão danosa, que cientificamente falando, ela causa no cérebro um vício. É o que está dizendo. Uma síndrome que ela passa a ter prazer, psicicamente falando, um prazer emocional, aquilo mexe com o emocional dela, para que ela busque razões para ficar preocupada. Ela tem que ficar, não, sabe? Porque o dia que ela constatar que ela não está preocupada com alguma coisa, então ela vai ter a abstinência. É igual um viciado. A pessoa tem que viver preocupada com, pelo amor de Deus, Deus me livre. Dá não, gente. Mas cuidado. Porque isso começa de forma sorrateira. E se você ficar alimentando isso, se você não passar a rechaçar essas preocupações, pode se tornar uma síndrome, um vício. Você faz uma concessão. Então, quando oferecerem, né? Não é o que os nossos pais ensinavam, quando te oferecerem, o que você fala? Não quero, né? Te oferecerem uma droga e tal, o que você fala? Não quero. Então, quando a preocupação vier, o que você faz? Não quero. Eu vou me preocupar em buscar o quê? O reino. Tá, aí o que eu faço, pastor, com as minhas preocupações? Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração e pela súplica. Está preocupado? Vai fazer o quê? Vai orar, entrega a Deus. Quantas vezes eu falei aqui, para minha primeira ovelha, porque muitas vezes as preocupações bateram na nossa porta, muitas, principalmente essas últimas questões. Quantas vezes eu falei para ela, vai orar, porque eu também vou orar. Puxa, mas e agora? Vai orar, eu vou orar, vou dobrar meu joelhinho e vou entregar na mão de quem pode resolver. Jesus falou, por mais ansioso que eu fique, eu não consigo resolver.
Não é que eu vou relaxar, cruzar os braços. Vocês estão entendendo, né, gente? Estou falando de pessoas maduras, né? Eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas quando a preocupação vier, sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração e pela súplica. Eu suplico ao Senhor, meu, me ajuda, eu derramo, eu choro na presença de Deus, eu coloco tudo para fora. E depois, agora eu vou descansar em Deus. Que você encontre essa paz nessa noite, em nome de Jesus.